profissional, cidadão, pai de família, camarada pelotense, que muito nos orgulha, levar as informações que eu conhecimento para fora de Pelotas, aqui, muito feliz. E digo que para nós é uma grande satisfação de receber aqui para ouvir as suas experiências, para jovens que estão começando, para outros que já estão quase no final de carreira, como é o meu caso. Nós sempre será um orgulho. Essa aqui é a nossa comissão técnica. Eduardo, somos voluntários, a gente tem uma certa experiência alguns profissional, a jovem aqui é estudante de educação física, eu sou obstáculo da educação física para pessoas habilitadas, pessoas competentes de ajudar. Não basta só a vontade, um projeto que a gente lida com a vida e com a expectativa das pessoas, mas tem que ter algo mais. Nós temos também duas profissionais, duas psicólogas voluntárias, a doutora Thaís e a doutora Lúcia, que nesse primeiro momento não estão aqui, mas também são voluntários e nos ajudam muito. Estamos trazendo um nutricionista, estamos buscando outros profissionais voluntários para nos ajudar, então a gente fica muito satisfeito de recebê-lo aqui e tenho certeza que aquilo que a gente ouvir daqui de ti será muito benéfico para nós, enquanto organizadores dessa ideia, e também para esses jovens que são aqueles fomentadores, idealizadores e praticantes de um esporte chamado futebol, que tem uma experiência muito larga, principalmente no nível internacional também. Eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui satisfeitos. Já estamos com a tua presença e com a tua fala, com certeza, muito nos ajudará ainda mais. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, é um prazer para mim estar aqui, o convite do Sandro e do Rodrigo para mim. Se para vocês é interessante, para mim é muito mais ainda. Eu acho que a gente, por mais experiente que seja, por mais idade que tenha a aprender, independente dessa relação de idade. Então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês, mas também para aprender com vocês. Dizer que vocês fazem parte de um projeto muito bonito, um projeto que visa distanciar vocês o máximo possível de coisas que venham a prejudicar a vida de vocês e que possam, através do esporte, realizar os seus sonhos, se sociabilizarem, se prepararem para uma vida adulta, seja de atleta ou seja de pessoa, numa situação, numa condição melhor do que vocês teriam hoje. Essa convivência, essa diversidade que existe aqui, diversidade de pensamento, de formação, de condição familiar, isso é muito interessante para que vocês se entendam e para que vocês acabem se adequando, se encaixando também na forma de vida ou na maneira de pensar de outras pessoas. Isso faz parte do crescimento. Independente de que vocês venham a dar sequência neste começo de tentativa de carreira de jogar em futebol, o projeto por si só se explica e mesmo aqueles que têm mais vontade que tenham, que não venham a conseguir, porque é muito difícil, não pensem que é fácil chegar à condição de jogador profissional, de um atleta, de uma condição que venha a realmente se destacar. A maioria dos atletas tem uma dificuldade muito grande até no começar, e vocês têm esse começo, orientado por gente capaz, gente competente, com pessoas de diversas áreas ajudando vocês, e isso eu acho que pode ser um diferencial, pode fazer com que vocês tenham alguma facilidade em relação a outros que não têm essa condição que vocês têm. Espero que vocês entendam isso. Alguns são muito jovens para entender isso, mas eu tenho certeza que o outro já consegue entender que isso pode ser diferente. Essa preparação inicial que vocês vêm tendo, com acompanhamento e com gente que realmente se preocupa com vocês, não só com vocês como futuro atleta, mas também como vocês como ser humano, como pessoa. E eu costumo dizer até para os meus atletas que são adultos, que é difícil se separar o atleta da pessoa, sempre anda junto, É muito difícil quando não se tem uma boa condição familiar, uma boa condição moral, que se tenha sucesso. Pode-se ter até um sucesso efêmero, um sucesso por algum tempo, em determinada situação,
mas a continuidade, a perenidade, essa é difícil. Então, vocês estão no começo de um sonho. Tenho certeza que todos vocês aqui estão aqui porque lá no seu íntimo sonham em serem jogadores de futebol, é isso ou não é? Todos aqui gostariam de, no futuro próximo, serem jogadores de futebol, não é? Então, um conselho, ou não sei se uma coisa que vocês acreditam ou não, mas nunca esqueçam da pessoa, nunca esqueçam do ser humano, nunca deixem de estudar, principalmente, porque por melhor que você seja como jogador, né, vocês vão precisar de conhecimento, vocês vão precisar de discernimento na hora de decidirem sobre uma proposta e outra, sobre condição salarial, sobre condução da carreira de vocês. Quanto mais habilitados, quanto melhor vocês estiverem preparados, com certeza a carreira de vocês vai ter um segmento de mais sucesso. Vocês não vão ficar dependentes de outras pessoas, vocês vão saber o que é melhor para vocês, o que não é melhor. Então não deixem de estudar. Eu acho que esse é um projeto paralelo com escola, né? Então isso é importantíssimo para que vocês, além do atleta com condição, além do atleta virtuoso, tenha um cidadão, tenha alguém com capacidade de saber gerir a sua carreira, de saber decidir, né, as atitudes do dia a dia que vão fazer com que ele tenha uma carreira exitosa ou que vai claudicar, que vai acabar cedendo aos apelos que muitas vezes acontecem, né, de se ver. Vocês devem acompanhar noticiários de futebol e de esporte e verem grandes jogadores que, por melhores que sejam, acabam tendo problemas nas suas carreiras porque não conseguem administrar essa questão do nome, do reconhecimento, de uma remuneração muito acima da média. Vocês assistiram os programas de esportes essa semana? Não? Alguns? Vocês viram o Miller? Algum de vocês ouviu falar no Miller? O Miller foi um dos maiores atacantes que eu já vi jogar. Um cara que jogou na Itália, a seleção brasileira, São Paulo campeão mundial, um dos maiores artilheiros da história de São Paulo. E hoje ele não tem uma casa para morar. Sabem que isso deve ser difícil, né? Alguém que teve salários assim, nem eu talvez consiga mensurar o quão grandes eles eram, com fama, com carros, com tudo que o dinheiro comprava, e ele não soube administrar a sua vida. Por isso que eu digo para vocês, comecei lá no começo da nossa conversa, lá no princípio, de vocês não abrirem mão do estudo, não abrirem mão das pessoas que cercam vocês, para que vocês se abasteçam de informação, para que vocês aprendam com as experiências que eles já passaram, que eles já tiveram, e que vocês não tenham que errar, para que no futuro vocês aprendam com seus erros. Abreviem isso, aproveitem os erros deles, né, as coisas que eles já viveram, para que vocês não tenham que errar. E esse exemplo que eu trouxe do Miller é um exemplo que tem milhões, vários que esse foi o último, mas tem N casos aí de situações semelhantes de gente que teve sucesso, fama, dinheiro e que, por não estar preparado, não para ser atleta, mas para a vida, não para ser jogador de futebol, não, mas para que ao final da sua carreira ele tenha condição, né, através daquilo que ele adquiriu de conhecimento, né, de como ele investiu esse dinheiro que ele ganhou, né, como ele sabe que a vida de atleta é uma coisa e depois de parar de jogar é outra, consegue ter uma vida tranquila, e outros, e como é o caso do Miller, que me surpreendeu até porque eu não sabia que a situação dele era essa, de morar de favor na casa de um amigo, de um ex-colega de futebol.
Então, além do atleta, além das coisas que são muito boas, que é essa convivência, que é essa, eu tenho certeza que vocês, já na proximidade do encontro aqui do sábado, vocês ficam ansiosos para virem aqui, de encontrarem alguns amigos que vocês já devem ter feito, de se reencontrarem através do esporte, isso é muito bom. Que vocês façam disso além do esporte, vocês façam disso, né, aprendizado para a vida, que vocês façam disso algo que possa diferenciar vocês de outros que não têm essa oportunidade que vocês têm. Tenho certeza que vocês, principalmente os mais velhos, entendem o que eu estou falando, né? Vocês sabem que as coisas, vocês já têm 14, 15, mais? Hein? Quanto? 22? Isso aí já sabe bem o que eu estou falando. Então, até essa diversidade de idade, e vocês com 22, tu com 22, tem mais? Quanto? 18, 22, 18, tu quanto? 22, 18, 17 e alguns mais com essa idade próxima, você já tem que ser o exemplo desses menores. Você já tem que, nesse convívio aqui, vocês, até com as coisas que vocês já fizeram errado, até alertarem eles para que eles não façam também. Você já tem uma responsabilidade maior que eles. Vocês sabem disso também. Além disso, além desse recado que eu tinha que dar para vocês, eu tenho certeza que vocês devem ter uma expectativa muito grande de se tornarem jogadores e a nossa cidade é pródiga em revelar jogadores. Vocês devem ter ouvido falar no Emerson, que foi capitão da seleção brasileira, no Daniel Carvalho, que joga na Europa, no Tyson, que é daqui, que saiu há pouco tempo. Esse vocês já ouviram falar, não viram? Né? O Tyson saiu de uma situação, olha, muito difícil. Vocês conhecem ele? Conhecem a história dele, não? Conhecem a história do Tyson? O Tyson é uma história de vitória por uma circunstância toda adversa que ele tinha. Então, baseado nesses exemplos, e nesses exemplos de gente daqui, eu espero que vocês, né, tomem como norte, assim, como objetivo, seguirem os passos dele e que vocês consigam os seus objetivos. Se não conseguirem, pessoal, não se sintam diminuídos, não se sintam inferiores, porque na vida nem todo mundo vira jogador, né? Só que o segmento da vida de vocês exige que vocês sejam homens e cidadãos e aptos a enfrentar as adversidades, seja no campo de jogo ou seja fora dele. E eu tenho certeza que esse projeto aqui habilita vocês a qualquer uma das duas situações. Se vocês seguirem, vocês vão ter uma base boa. Se vocês não seguirem, vocês já vão ter um encaminhamento para vocês saberem, né, como dar seguimento à vida de vocês fora do esporte. Tendo o esporte não como profissão, mas como, né, um lazer, como um hobby. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber em relação ao futebol profissional, as coisas de... Eu, a partir de agora, deixo vocês à vontade para que vocês perguntem o que vocês quiserem, né? Se tiverem essa curiosidade, podem perguntar, eu estou aqui para responder. Se não tiverem, eu agradeço a vocês. Não, eu era técnico do profissional até um mês e pouco atrás, aí saí e agora eu tô que nem mulher grávida. Sabe como é que é mulher grávida? Só esperando um outro clube para trabalhar. Eu queria que você falasse para eles um pouco da sua experiência profissional internacional. Bom, vamos fazer um breve resumo. Eu fui jogador de futebol por 17 anos, comecei aqui no Brasil, joguei mais de 10 anos no Brasil, sou um dos 3 jogadores que mais jogou com a camisa do Brasil, tenho 417 jogos, se não me engano, com a camisa do Brasil, como atleta. Já fui técnico de profissional do Brasil 4 vezes.
Trabalhei em Santa Catarina, trabalhei no Caxias, trabalhei no Esportivo, Santa Cruz. Tem já uns 15, 18 times que eu fui técnico. Trabalhei 4 vezes na Arábia Saudita e uma vez nos Emirados Árabes, ali pertinho de Dubai, que vocês já devem ter ouvido falar em Dubai, não ouviram? Ouviram? Trabalhei dava 1h20 de Dubai. E digo para vocês uma coisa assim, essa relação de jogador e treinador e do comportamento do jogador, das aflições, das coisas que acontecem no dia a dia, elas são iguais aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. O comportamento é padrão, as reações são exatamente as mesmas, independente do idioma que se fale, né, independente da cultura. O futebol é um mundo completamente à parte, é diferente de tudo que vocês, né, vivem assim fora do futebol. Vocês já estão começando um ambiente de esporte, e esse é um ambiente muito peculiar também, tem suas regras, tem normas de comportamento, tem coisas assim que só se observa no meio esportivo. E o mais importante de tudo dessas experiências que eu tive fora do país, que eu devo estar voltando agora já pela 6ª vez, já em julho eu devo voltar para a Arábia Saudita, é aprender a conviver com as diferenças de cultura, diferenças na forma de educação, nos hábitos alimentares, na religião, que lá eles são muçulmanos, é completamente diferente daqui. Lá para o país 5 vezes ao dia para rezar, para todo mundo. A gente está na fila do supermercado, está no caixa, toca lá o Allahu Akbar, que eles ficam gritando nos microfones, que Allahu Akbar quer dizer Deus é o maior, e Allah Salah, que é vamos rezar, e para tudo. Tu fica do lado do caixa, espera 15, 20, 25 minutos, dependendo de quanto é a vontade deles rezarem, para que tu passe. Hein? Não. Quem não é muçulmano nem entra nas mesquitas, eles não deixam entrar. Mas para tudo. E o cara que está rezando? Também ele sai, ele vai rezar. Ele também vai rezar. Então, essas diferenças, assim, elas além de tu sair, de tu teres uma remuneração melhor que aqui, mas ela é importantíssima no que tu aprende como pessoa. De tu conheceres, né, coisas que normalmente não se tem aqui, de tu, quando tu sai, eu acho que quando a pessoa sai para um ambiente diferente, ela tem que sair disposta sempre a ela se adaptar, não a que o ambiente se adapte a ela, e isso faz com que se cresça também. Espero sinceramente que vocês tenham, ou como atletas, ou como cidadãos comuns, né, nas atividades que vocês venham exercer, a oportunidade de conhecer outras culturas, que vocês vão ver como a gente aprende. Como se aprende. Olha, bom, eu falo razoavelmente inglês, e com essas 5 vezes que eu fui lá, eu já falo bastante coisa em árabe também. A gente vai aprendendo, né? Então, já me viro tranquilo, já não preciso no dia a dia assim, de tradutor. Normalmente tem um tradutor, alguém que é os teus olhos e os teus ouvidos, a tua boca e os teus ouvidos, né? É um cara que está colado em ti o tempo todo, só te larga na hora de dormir. Então tu vai no super com o tradutor, tu vai pro campo com o tradutor, tá? O tradutor é um piolho que pega e tu não consegue te livrar, né? Mas a maioria deles, gente boa, é um namorado que arruma pra gente lá. A maioria deles, gente boa, assim, que vem para ajudar. Como? Aí tem alguém que faz uma pergunta pra ti, ele respondeu. Não, é assim, ó.
a pessoa faz a pergunta, por exemplo, em árabe para ele traduz do árabe para português para mim, eu respondo e ele responde em árabe para a pessoa. Claro que eu não sei se ele fala exatamente o que eu falei, né? Depende da confiança que se gera. E é outra coisa interessante, a gente tem que criar esse vínculo de amizade, porque se ele quiser, ele te pagamento. Se ele quiser, tu diz para jogar pelo lado direito, ele manda tu jogar pelo lado esquerdo. É assim. Bom, Hélio, é possível dizer então que o ideal para esses jovens que querem chegar a essa condição de jogador profissional é que eles já se habilitem ou no espanhol ou no inglês, seria o melhor. Hoje é fundamental, eu até acho que hoje está muito mais fácil se ter acesso a um outro idioma do que, por exemplo, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, que era no tempo que amarrava cachorro com linguiça e o cachorro não comia linguiça porque ele sabia que era linguiça. Mas muito mais difícil. Hoje, até na internet, se vocês quiserem, sem pagar nada, sem nenhum custo, vocês conseguem já começar a ter noções de inglês. O espanhol eu acho uma língua muito bonita, mas eu acho que ela é menos útil do que o inglês. Se tu falares em inglês, tu te comunica em qualquer lugar do mundo. Eu vou contar para vocês, lá na Arábia Saudita, o cara do posto de gasolina fala inglês, o cara do mercadinho fala inglês, o da loja que vai te atender fala inglês, todo mundo fala inglês. Não, eu me viro bem. Eu falo aquele, como é que eu vou te dizer assim? Vocês já viram um alemão, um descendente de alemão, de colônia, falando aqui assim, que meio que não faz a conjugação certa do verbo, o gênero masculino e feminino dá uma misturada, sabe? Mais ou menos assim, mas a gente entende, não entende? Mais ou menos assim. O que mais? A gente procura o treinamento, a gente procura adequar o treinamento, o começo do treinamento ao final da penúltima reza, que é em torno de, depende do horário do sol, né? Mas ele é de 15 para 7 até 7 e pouco. Com o decorrer dos dias ela vai mudando. Então a gente começa o treino geralmente depois da última reza, né? Aí, da penúltima reza. Aí, como a última reza é a reza menos importante, que é lá por 9h30 da noite, às vezes até tu prolonga o treinamento, passa um pouquinho dessa reza, mas aí terminado o treino eles vão lá, rezam tranquilo. Mas essa penúltima é a mais importante de todas, não tem como. Aí um jogador que não é lá de outro país. Também reza? Não reza. Agora tinha o Josimar que está na Ponte Preta agora, que é capitão da Ponte Preta, que é daqui de Pelotas. Eu levei para a Arábia Saudita, ele estava comigo lá. Ele, na hora da reza... Hein? Só comigo, mas tu sabe que o futebol é uma linguagem universal, né? E como ele jogava bem, e ele era um cara simpático, assim, um cara... E simpatia independe de linguagem que vai se usar. Acho que a linguagem do olhar é mais importante. Os jogadores carregavam ele para tudo que é lado, levavam para restaurante, ele não falava nada, muito pouco, mas se entendia, conseguiam se entender. Como? Andando de carro? Normal, se anda de carro normal. Só as placas lá são tudo em inglês, tem placa em inglês, tem placa em árabe. Em árabe, se tu me perguntar, eu não sei nada, em inglês eu sei. Dia de jogo, cara, tudo vai, a religião lá é muito, não é que nem nós aqui, a religião é meio, né? Lá tudo gira em torno das rezas, tudo. Então o horário de almoço tem que se marcar, né? Livrando o horário de reza, por exemplo, depois da reza, para que eles possam almoçar tranquilos, sem se preocupar com reza. O aquecimento, antes do aquecimento, eles rezam já, porque já é o horário dessa reza mais importante, né? Então o horário de jogos lá, o horário da TV, não tem assim 9 horas da noite, é assim, depois da reza das 7h15, entende?
É assim. Tudo funciona pela religião. Eu treinei o Al-Shabaab, que eu fui com o Al-Shabaab em 99, fui vice-campeão do país e vice-campeão da Taça Árabe, que nem a Libertadores da América aqui, sabe? O Al-Shabaab, o Itifaq, o Riyadh, o Al-Watani e o Jibal Al-Fujairah nos Emirados, que é esse lugar que é pertinho de Dubai lá. Mas tem muitos que se formar ainda não vão falar sobre Coisa que fazer a não ser trabalhar, a gente acaba se dedicando um pouquinho mais no inglês, vai melhorando. Se falar inglês, se comunica com todo mundo. Por isso que é bom vocês se ligarem. Alguns de vocês têm acesso a... Para te ver. Eu acho que jogador que está num clube grande, né, e que se destaca, ele já tem que estar se preparando, né, no mínimo com o inglês, ou se pensar em Europa, aprender um espanhol ou um francês. Né, e vocês que têm, todos aqui têm acesso à internet, né? Tem? Cara, isso é uma coisa que no meu tempo não tinha, né? No meu tempo era o tempo da carta, né? Os correios levavam uma semana para chegar. Então essa instantaneidade e essa diversidade de informação que vocês têm acesso, aproveitem. E isso aí, se vocês têm esse acesso, isso iguala vocês com qualquer pessoa, por mais dinheiro, por mais condição que ela tenha. O acesso que ela tem à informação é o mesmo que vocês têm, né? E eu acho que quanto mais necessidade se tem, mais sedento de informação a gente tem que ter. Se eles e alguém, né, numa situação muito melhor, não tem essa necessidade tão grande de se aperfeiçoar, de se preparar, nós estamos correndo atrás, acho que a gente tem que fazer a diferença nesse ponto. Tu diz assim, mas isso é uma estrada de duas vias, sabe? Quando o treinador consegue passar confiança para os jogadores, né, é importante, e o jogador consegue passar, como tu falou, que é bem, eu acho que tu pegou bem o exemplo do Andrezinho, que ele consegue se fazer confiar. Quando se confia em alguém, vocês não confiam em alguém, vocês não têm alguém que vocês confiam, assim, cegamente, e posso dizer assim, ó, eu vou fechar o olho, vou te dar a mão e tu vai me conduzir. É mais ou menos assim. E isso é importante. Essa relação de confiança é fundamental. Fundamental que o jogador confie no comandante, que o comandante confie no jogador, até para que nos momentos de dificuldade que existem, né, acontecem resultados ruins, se perder um jogo que não podia se perder, se perder um título, como aconteceu com o Inter há pouco. Pois é. Ele fez o gol machucado, né? Pois é. Ele já estava machucado no final do primeiro tempo. Se ele é um jogador que, de repente, tivesse um outro tipo de comportamento e ele pensasse mais em si, eu tenho certeza que ele pensou assim, eu vou aguentar até o finalzinho do primeiro tempo, que aí no intervalo o treinador vai ter tempo de pensar numa troca, né, melhor, vai repensar a estrutura de time, ou eu vou ter um atendimento, né, do departamento médico que pode fazer com que eu volte no segundo tempo. Certeza que foi isso, e ele foi premiado com um gol. Oi? Não, eu joguei só aqui no Rio Grande do Sul. Joguei mais de 10 anos no Brasil, joguei no Esportivo, joguei no Juventude, joguei no São Paulo, Rio Grande, joguei nesses times todos aí da rua. Não, fora do país. É mais. Foi esse tamanho. Tempo de bola e impulsão.
É como o Puyol da Espanha, que foi campeão do mundo, tem 1,78 m. O Passarella, tu ouviu falar no Passarella, não? Passarella que é técnico hoje. O argentino, não ouviu falar, foi campeão do mundo em 78. 1,68 m. Zagueiro. Quem? O Matos. Mas o Matos não é atacante. Atacante pode ser pequenininho. Pela oportunidade, né, e te faço um convite aqui na frente de todo mundo para que seja o padrinho desse projeto, possa levar para onde for essa ideia, esse brilho nos olhos de cada um deles. Alguns ainda passaram a noite e estão meio que dormindo, e aqui nós temos vários experientes, né? Tem ele que tem 22 anos, que já trabalha, já sabe qual é a responsabilidade de trabalhar, tem ele que tem 6, que está aqui para jogar e ao mesmo tempo se divertir, tem outros que já estão trilhando um caminho mais direcionado à área do estudo, tem outros que já estão mais na área do futebol, tem outros que estão chegando pela primeira vez, tem outros que já estão aqui, tem outros que já entenderam o sentido do projeto, tem outros que vão ter que se adequar ainda ao que a gente tem, o que a gente pode fazer com um momento como esse. E é muito melhor do que tu estar jogando, porque jogar eles já sabem, apenas a gente aqui está lapidando aqueles que tem um pouco mais de habilidade no esporte, no futebol, ou então está tentando ajudar aquele que quer entender um pouco mais do esporte e de algo que seja um pouco diferente do que aquilo que ele faz lá no bairro dele, na escolinha, enfim, em qualquer lugar. Então a gente te agradece, nós temos uma pequena recordação para te passar as mãos, espero que tu leve isso como um carinho, uma recordação do nosso clube aqui, do nosso projeto. E te digo, mais uma vez, que eu tive a oportunidade de baixinho também, quando estive no Brasil, em 1975, fiz uma preliminar no Brasil, e para minha surpresa, na terça-feira mandaram eu treinar contra os profissionais. Cheguei lá, Brasil já se preparando para jogar contra o Flamengo no Maracanã, encontro pela frente quem? Hélio e Silvio. E eu, atacante, vou fazer o quê? Vou fazer a minha parte, não consegui fazer muita coisa, mas fico muito orgulhoso disso. Primeiro, ter vestido a camisa do grande clube que é o Brasil. Segundo, de ter enfrentado naquele momento uma grande zaga, talvez uma das maiores, uma das melhores do Brasil, do país, naquele momento, e vocês mostraram isso com a capacidade, os parques, os recursos do Brasil, mas com a grande vontade da massa rubro-negra e de vocês que estavam ali, que também quando jogavam contra a gente, quando jogadores juvenil e juniores, nunca passaram algo diferente do que aquilo que tu está passando para nós, ou seja, que ser cidadão, ser humano é o mais importante. Então a gente deseja boa sorte, né? Você tem aqui dentre nós familiares também, agradeço ao nosso amigo aqui, o Sandro, que me levou aquele dia no sábado, que estava lá com a sua família, que prontificou a vir aqui. Hoje a gente sabe de valores, o custo, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, uma fala dessas como o Hélio fez, hoje o ex-presidente da República cobra 200 mil reais, hoje um treinador, um Filipão, cobra 80 mil reais, e aqui no nosso Rio Grande do Sul, se nós formos levar o Hélio para fazer uma palestra como essa que ele está fazendo aqui, o custo hoje de um cursinho que tu faz aí, um cursinho intensivo, rapidinho, uma palestra dessa, não custa menos do que 150 reais. Então, para nós aqui é uma oportunidade ímpar. Vocês estão vivendo um momento ímpar. E quando a gente falou no projeto lá no início, que começou o Ruler, o Ronald, quem mais? O Anderson, o Giovanni, nós éramos poucos. Hoje muitos estão faltando aqui, mas cada um que está aqui com certeza tem essa alegria de poder te ouvir, vai falar isso para sempre na carreira deles ou na vida deles pessoal, e nós também. Saber que nós temos aqui uma palestra hoje motivada por essa emoção, por esse orgulho, essa satisfação e por essa experiência de vida profissional, para nós, muito nos gratifica. Então a gente quer te passar uma pequena recordação, um diploma de amigo da associação, né, que tu possa guardar junto com tantos troféus e diplomas que tu tem da tua carreira como treinador, como cidadão, praticamente. Com carinho, dizer assim, se tu pensa que eu te oportunizei alguma coisa, que eu vim aqui, que ele saiu menos que eu saí, no sábado já ganho hoje, muito obrigado. É muito bom assim ver essa diversidade aqui, esse monte de gente diferente juntas, por uma ideia, por um sonho.
Só que ele não disse para vocês uma coisa, né? A palestra quem vai pagar são vocês podem começar a fazer a vaquinha. Muito obrigado. Obrigadão. Nós somos pais de famílias, homens e mulheres, que temos filhos de importância e de má remuneração ainda. Né? Eu acho que professor e polícia tinha que ser muito bem pago, mas então aqui os dois. Temos que pegar para os dois aqui, a gente coloca a foto dos dois, pega do lado aqui. Os dois vão se pegar aí.